Graças e paz, irmãos. É bom nós podermos estar na casa do Senhor, podermos ser casa do Senhor, podermos celebrar o seu nome e fazê-lo sabendo que Ele nos ouve, que Ele está entre nós, que Ele está em nós, que o nosso culto é agradável e aceitável. Irmãos, nós estivemos, na última oportunidade que pregamos aqui, falando a respeito de missões, e o tema da pregação foi o que nós temos aí, né? A solução é Jesus Cristo. Daquela oportunidade nós estivemos pregando em João 3,16, que é o texto divisa, então, da campanha de missões. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema, mas seguindo aquilo que nós fazemos aos domingos, que é expor um livro. Então, nós estamos na exposição do livro de Marcos, e hoje nós vamos também trabalhar ainda girando em torno desse tema, tendo em vista que o texto da nossa sequência de hoje nos fala basicamente a respeito de Jesus Cristo como solução, e ele é apresentado então aqui no texto como aquele que perdoa, como aquele que cura, como aquele também que prega o Evangelho. E eu queria convidá-los a abrir em Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Obrigado. Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. O texto bíblico nos diz: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado ao ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Irmãos, como nós já temos dito, o livro de Marcos, ou o Evangelho de Marcos, João Marcos, é provavelmente o primeiro evangelho escrito, isso por volta do ano 60. A audiência é basicamente aqueles crentes que estão ali em Roma sob perseguição, e provavelmente também o local onde é escrito, o local onde foi escrito. Seu tema é Jesus Cristo, o Messias prometido e o Filho de Deus. Tá? É basicamente um evangelho breve e marcado por um ritmo ofegante. É sempre ir depois e logo em seguida, ou seja, basicamente como se nós estivéssemos em movimento contínuo. A palavra ou a expressão que mais aparece é imediatamente, ou também, talvez da sua versão, logo em seguida. Tá? Ele não é bem uma biografia, é mais um testemunho documentado. E nesse João Marcos quer mostrar aos leitores ali de Roma
aquele que são o seu primeiro público, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias. A maneira como Marcos escreve, porque nós estamos recebendo, ou o império que recebe, as pessoas que recebem, é o Império Romano, onde basicamente fraqueza, onde basicamente a ideia de alguém que trabalha na humildade e às vezes na humilhação não era bem visto. O Império Romano era aquela ideia de um império que valorizava o poder, a opressão, mesmo aqueles valentes, fortes, e a ideia de um Messias rejeitado pelo seu povo, que nasce em berço de simplicidade, que é criado numa região aonde não se esperava vir nada de bom, dentro de uma aldeia insignificante, dentro daquela região que já não era muito bem vista. Esse homem que é então perseguido pelo próprio Império Romano e crucificado, morrendo então em uma morte de humilhação, esse não era bem a ideia de um Messias em que aqueles crentes em Roma viessem a querer aceitar, ou aqueles a quem Marcos escreve, tinham muito familiaridade. Então, por isso, Marcos vai escrever o Evangelho e ele vai então mostrar mais os atos de Jesus, aquilo que ele faz, as suas obras, os seus feitos, do que as suas próprias palavras. Então nós vamos encontrar em Marcos mais as ações, os atos de Jesus, do que então as suas palavras. O primeiro capítulo que nós estudamos, basicamente foi aquele capítulo que tem um comentarista, que ele vai dizer que é o capítulo de glória. O capítulo 2, pelo contrário, já é o de perseguição. No capítulo 1, tudo que Jesus Cristo faz é visto com admiração, com espanto, com júbilo, com alegria, e ele é atraindo pessoas para perto dele, querendo estar com ele, querendo ver aqueles atos. Quando nós vamos para o capítulo 2, aonde nós vamos começar hoje, nós vamos ver agora os atos de Jesus trazendo novamente admiração e espanto, mas agora começa a atrair perseguição, atrair de certa forma aqueles que vão olhar para ele e vão dizer, opa, quem é ele? Ele está blasfemando. Aqueles que vão olhar para ele dizer, opa, ele faz isso em nome ou pelos poderes de Beelzebu. Então ele vai então atrair a perseguição dos líderes judeus, dos escribas que ali estarão diante da sua pregação. Nós já vimos no capítulo 1 a maneira como Jesus Cristo vem evidenciando a sua autoridade. Primeiramente, demonstrando poder na pregação, e ali ele prega e ele chama pecadores ao arrependimento. Também na expulsão de demônios, na cura de pessoas. E agora, no capítulo 2, é aquele momento em que Jesus Cristo retorna novamente a Cafarnaum. Lembrem-se que Jesus Cristo em Cafarnaum cura a sogra de Pedro, depois cura vários enfermos, e de repente muitas pessoas se aglomeram e querem estar com ele. E quando Pedro o caça, juntamente com os discípulos, ele diz que ele teria que ir a outros lugares, versículo 38 do capítulo 1, porque era para isso que ele tinha vindo. Então, ao retornar desse momento, depois da cura do leproso, aquela breve introdução sobre, então, agora a direção para onde o caminho, ou a direção para onde o ministério de Jesus Cristo tomaria, então, nós vamos ter Marcos registrando esse evento. Esse evento, Jesus Cristo retorna a Cafarnaum. Ele provavelmente entrou em um momento mais tranquilo, provavelmente entrou novamente com discrição, como ele estava fazendo a partir daquele momento, então, que o leproso foi curado, mas, mesmo assim, a sua presença não passou despercebida. E ele provavelmente fica na casa de Pedro novamente. E, então, toda a cidade fica sabendo que ele estava ali. E diz o texto que as pessoas começam a ir para lá e começam a tomar o local onde ele estava, de tal forma que nem mesmo na porta havia mais espaço. E Jesus Cristo ali pregava. Conta o texto que 4 homens traziam um paralítico. E então, trazendo esse paralítico, eles tentam chegar à presença de Jesus. E por não haver possibilidade de aproximação, eles então sobem ao teto daquela casa, abrem um buraco, que provavelmente não foi pequeno, e descem aquele homem à presença de Jesus. Ali nós vamos ter um encontro de cura, de perdão e também um momento de evidência ou de explanação da própria divindade
de Jesus. Eu queria destacar com os irmãos, nesse texto, 3 momentos, para depois nós irmos para algumas aplicações. O primeiro momento é o cuidado de Jesus com a pregação. Notem que o versículo 1 e 2, Jesus Cristo é encontrado ali naquele momento, e ele, estando naquele local, muitos se reúnem a ponto de não haver mais lugar nem junto à porta, para que alguém mais se aproximasse. Os irmãos estão bem familiarizados com a maneira como essas pessoas buscavam Jesus. E o momento aqui não é muito diferente. Se alguns dias atrás essas pessoas procuravam Jesus para curas, para milagres, para receberem de alguma forma ou ver algum feito, nesse momento não era diferente. Provavelmente as pessoas que estavam ali estavam levando pessoas enfermas, pessoas provavelmente endemoniadas, pessoas que precisavam de alguma forma da intervenção poderosa de Jesus Cristo para a libertação dessas pessoas. No entanto, nós somos colocados por Marcos a olhar para Jesus, não como alguém que naquele momento está ministrando cura, está recebendo doentes, não. O texto diz, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Palavra aqui, ou a palavra, é a maneira de se referir ao evangelho naquela época. Então, o cuidado que Jesus Cristo tem diante desses homens é de pregar-lhe inicialmente a palavra, de lhes pregar o evangelho. Isso é muito interessante, irmãos, porque a gente às vezes tem procurado fazer missões, a gente sabe pelo que a gente tem anunciado, e essa campanha ela é bem antiga entre os batistas, está entre uma das primeiras campanhas que foram lançadas de missões nacionais. E a ideia de que Jesus Cristo é a solução e depois Ele é a única esperança, mas mesmo assim nós insistimos muitas vezes de achar que ser cristão, ou de que fazer missões, de que pregar o evangelho, de que viver o evangelho, é se preocupar mais com os problemas imediatos do homem aqui, é se preocupar com os sofrimentos desse local, e às vezes nós mesmos nos preocupamos com nós mesmos referindo a isso, ao invés de estarmos nos preocupando com a pregação do evangelho, nós estamos nos preocupando mais com justiça social, nós estamos nos preocupando com aquilo que a escola está ensinando para A ou para B, nós estamos nos preocupando com a maneira como o presídio aqui ou acolá está se enchendo, com a maneira como fulano de tal está com câncer ou está sem câncer, está adoecendo ou não está, e ao invés disso, nós estamos nos esquecendo cada vez mais daquilo que é essencial. E nós praticamente criamos a ideia dentro da igreja, que ser igreja relevante é ensinar as pessoas a fazer pão, é ensinar as pessoas a basicamente distribuir cestas ou cestas básicas, é ensinar as pessoas a alimentar pessoas à noite debaixo de ponte, é visitar pessoas enfermas, é de certa forma ir aos presídios. Nada disso está errado. A igreja pode e deve fazer essas coisas. Você como cristão é chamado a agir dessa forma, a alimentar os famintos, a visitar os órfãos e as viúvas, isso é notório. Mas a nossa função primordial aqui, enquanto cristãos, é a mesma do próprio Jesus Cristo. É pregar o evangelho, é anunciar a palavra. Eu acho muito interessante que aquelas curas que foram anunciadas por Marcos, ali no capítulo 1, inclusive o próprio leproso, essas pessoas foram curadas de lepra, foram curadas de cegueira, voltaram a andar, mas essas pessoas morreram. Se não morreram de lepra, mas morreram de outra coisa. Essas pessoas, mesmo enxergando, elas não viveram para sempre. Ou seja, mesmo a cura, por mais fenomenal que seja, ela não era perene, porque a morte atacava, a morte apanhava aquele que tinha sido curado em algum outro momento ou de alguma outra forma. Ou seja, mesmo por mais fenomenal, por mais grandiosa que fosse o milagre, que fosse o evento que Jesus Cristo operasse ali, era algo para essa vida. E por isso ele diz, quando Pedro procura e diz, olha, estão todo mundo te procurando, quase como dizendo, e tu não está nem aí com isso. Jesus diz, a minha missão não é aqui, nós vamos lá para outros locais, porque eu vim para pregar a palavra, pregar o evangelho, é para isso que eu vim, e é isso que ele faz aqui, está entendendo? É isso que ele faz. Pregar o evangelho não é difícil, não é,
Nós aqui complicamos as coisas. É ou não é? É porque nós não queremos pregar o evangelho e aí nós complicamos. Porque falar para alguém que essa pessoa é pecadora não é difícil. Só um louco pode olhar para dentro de si e não reconhecer o seu pecado. Como nós lemos hoje na primeira carta de João, é impossível mesmo para os crentes dizer que não são pecadores. Aliás, ser crente começa com a percepção de que você é pecador. De que há algo em você que você não consegue resolver sozinho. Alguém que você constantemente desagrada, que é Deus. Então, pregar o evangelho não é difícil. Falar para alguém que ele é pecador, falar para alguém que ele prestará conta diante de Deus, falar para esse alguém que esse Deus, a quem ele vai prestar conta, enviou o seu Filho para morrer em seu lugar, para perdoar-lhes os pecados, e poder dizer aquilo que nós lemos em Isaías hoje, de que eu não me recordo, eu não lembro mais dos seus pecados, eu mesmo os apago. Isso não é difícil. Difícil às vezes é aquilo que nós queremos fazer, que é querer mostrar como eu era, como um dia eu enxerguei Jesus e como agora eu sou, ou seja, falar de mim. Isso é complicado. Isso é complicado. Porque às vezes talvez você nem melhorou muita coisa e nem tem muita coisa a falar. E isso não serve também de nada. Então Jesus Cristo é encontrado pregando. Essa era a prioridade. Não eram as coisas desse mundo, mas eram as coisas celestiais, duradouras e perenes. Pregação. Pregação. Na continuidade, Marcos registra outro evento que nós queremos também destacar. Porque embora as curas sejam importantes, a missão de Jesus era a pregação. Mas na sequência, nós vamos encontrar em meio àquele momento de pregação, Marcos descrevendo uma cena inusitada, versículos 3 a 5. Ele conta que trouxeram um paralítico. Vocês imaginam uma cidadezinha pequena, complicada, todo mundo ao redor, eu não sei aqui quem já foi, por exemplo, em velório, quando em cidade pequena, quando a morte é algo trágico. Vai todo mundo, toma tudo. Tá entendendo? Até você descobrir o que aconteceu, você tem que falar com uma dezena de pessoas, que está todo mundo ali querendo saber. Fecha todo o local. Né? Gente, é o trem mais curioso que tem. Você imagina numa cidade como aquela, a Cafarnaum, que não era uma cidade pouco populosa, as pessoas caminhando para aquele local, querendo ouvir, querendo se aproximar. Está entendendo? E esses homens querendo levar um paralítico, que na própria cultura judaica já carregava sobre si a ideia de que havia pecado para que houvesse a punição à doença. Então eles tentam aproximar-se e não conseguem, porque mesmo à porta não era possível se aproximar. Então o que eles fazem? Eles arrodeiam a casa, sobem por uma escada que normalmente aquelas casinhas tinham por trás e sobem ao teto. As casas daquele tempo não eram como as nossas, tá? Eram casas, normalmente, a maioria das casas mais simples, elas tinham um cômodo, elas eram levantadas, um cômodo só, e em cima era feita uma espécie de laje construída com paus, galhos, folhagem e argila. E aquilo era plano, tá? Era bem plano, porque em cima das casas, às vezes as pessoas se reuniam para refeições e para receber alguma outra pessoa para um momento de comunhão. Então, eles sobem aquele local que era plano, localizam mais ou menos aonde Jesus Cristo está e eles cavam um buraco que não foi pequeno, né? A cena não foi despercebida, que os irmãos imaginam que começar a cair palha de cima, barro de cima, e eles descem então aquele paralítico até a Jesus Cristo. A impossibilidade fez com que, de maneira notória, aqueles homens tomassem uma atitude para superar a dificuldade. Não parece difícil dos irmãos entenderem que quando aquele homem se coloca diante de Jesus Cristo,
estivesse muito claro o que é que eles queriam. Tá? O que é que eles queriam? Não era que Jesus Cristo fosse lá, olhasse para ele e dissesse, nossa, como é bonitinho. Tá? Se você desse um paralítico diante de alguém que você vê que faz cura, você sabe o que aquela pessoa quer. É interessante quando aquele homem desce, e aquele homem é colocado diante de Jesus Cristo, a frase de Jesus Cristo não é, levanta-te e anda, ou, o que queres? Não. A frase que Jesus Cristo diz àquele homem é, filho, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Naquele momento, você não vê 4 homens lá de cima dizendo, opa, não era isso que a gente queria. Naquele momento você não vê aquele homem resmungando, porque ele era paralítico, ele não era mudo. Dizendo, não era bem isso que eu estava imaginando. Mas você vê pessoas à volta começarem a imaginar. Ele perdoou pecados? Quem ele está pensando mesmo que é para fazer algo que somente Deus pode fazer? Isso é blasfêmia. Tá? Isso é blasfêmia. É interessante, irmãos, quando a gente olha a maneira como esses 4 homens descem esse paralítico, e quando Jesus Cristo diz a ele, os seus pecados estão perdoados, Jesus Cristo percebe, reconhece e evidencia fé neles. Naquele momento que 4 homens sobem no teto de uma casa, correndo o risco daquilo despencar com tudo, ao momento que eles começam a mexer ali. Aquele momento que aquele paralítico se submete àquela situação de descer pelo buraco de um teto de uma casa. Havia fé. Havia fé de que quem estava ali podia curar. Havia fé de quem estava ali queria curar. Havia fé de que eles não seriam rechaçados, mas recebidos. Acho muito interessante que todas as vezes que nós vamos ter uma descrição na Escritura de alguém que crê, nós não vamos encontrar alguém que tem timidez, mas é alguém que tem ousadia de fazer algo inusitado. A mulher do fluxo de sangue toca imaginando se eu ao menos tocar. Um oficial diz, Senhor, eu também tenho gente sob o meu comando. Só manda. E vai acontecer o que eu estou esperando. Tá? Um cego ao meio do caminho, embora estivessem dizendo, cala-te, ele grita mais alto ainda, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque é isso que a fé faz com a gente. Quando a gente tem certeza absoluta que a satisfação das nossas necessidades está ali diante de nós, a gente não se esconde, a gente vai atrás. Aqui quem trabalha, por exemplo, você iria amanhã para o seu trabalho se você soubesse que o seu chefe corre o risco de não lhe pagar no final do mês, se ele dissesse, olha, venha trabalhar, no final do mês eu vou pensar se eu te pago, eu vou sortear o teu pagamento. Você iria? Você não iria. Não que seja a mesma coisa, mas você vai porque você tem convicção de que você receberá algo no final do mês. Esses homens, quando procuram Jesus Cristo, eles procuram na fé e na certeza de que quem está diante deles, tá, pode trazer o que eles precisam. Então, eles procuram Jesus Cristo e recebem perdão. Eles não recebem inicialmente aquilo que eles precisavam, mas recebem perdão. E isso é muito importante, porque Jesus Cristo não dá aquilo que é a necessidade que talvez nós diríamos que aquele homem teria, mas Jesus Cristo dá aquilo que é de mais essencial, aquilo que é o principal, aquilo que é o verdadeiro problema de todo homem, que é o pecado, e ele dá perdão, ele anuncia perdão. E Jesus Cristo não está falando isso de forma passiva, tá? Você já foi perdoado. Não, ele está perdoando ativamente, os seus pecados estão perdoados. E é por isso que agora o terceiro ponto de observação, a divindade de Jesus Cristo fica evidenciada. Porque os fariseus, ou melhor, os escribas, eles olham e dizem, não, isso não é possível.
Somente Deus pode perdoar pecados. Como ele pode dizer isso? Tá? E Jesus Cristo, então, de maneira onisciente, percebe em seu espírito a maneira como eles estão fazendo ou falando e diz: opa, calma aí. Por que vocês estão arrazoando? Por que vocês estão questionando de forma desrespeitosa? O que é mais fácil eu fazer? É eu dizer: perdoados estão os teus pecados, que vocês não podem ver, vocês não podem, vocês só podem crer. Não é visível. De repente aquele homem não ficou amarelo, rosa, dourado. Não, ele continuou deitado na maca. Provavelmente sorriu, se alegrou, ficou feliz. Qual é o mais fácil? É eu dizer: perdoados estão os teus pecados, ou eu dizer: levanta-te e anda? Antes mesmo que eles dissessem, Jesus já diz: agora, para vocês saberem que o Filho do Homem, ou seja, aquela expressão lá de Daniel, a expressão daquele que vai até o Pai e recebe do Pai toda a autoridade e poder, aquele que claramente entre os judeus era reconhecido, e principalmente entre os escribas, que eram estudiosos e escritores da lei, tá? Ou melhor, aqueles copistas da lei. Era notório entre eles que essa expressão era Jesus Cristo dizendo: eu sou o Messias. Entendendo? Para que vocês saibam que o Filho do Homem pode perdoar pecados. Aí ele olha para o paralítico e diz: levanta-te, anda, pega o teu leito e vai para casa. Né? E o paralítico levanta e vai para casa. Ou seja, é como se Jesus dissesse: como eu faço coisas aqui que somente Deus pode fazer, então eu também posso perdoar pecados, porque eu sou Deus. Diz alguns comentaristas, uma informação que talvez não seja ela não é tão aceita, mas há uma possibilidade. Há uma possibilidade de que havia entre os judeus uma ideia de que alguém só poderia levantar do leito da enfermidade se o pecado fosse perdoado, já que havia uma espécie de assimilação de doença a pecado, que não é isso que Jesus Cristo faz, tá? Essa assimilação ou essa associação, tá bom? Mas provavelmente havia entre eles essa ideia. Então, se aquele homem levanta do leito, então para eles, claramente o pecado dele também estava perdoado. E aí, o que é que Marcos quer dizer para nós, mostrando esses 3 pontos, esses 3 momentos nesse texto? Primeira coisa, que é muito clara e notória, é que Jesus Cristo é Deus. E que Ele pode perdoar pecados. Ele é Deus e Ele pode perdoar pecados. Tá bom? Ele é Deus e Ele pode perdoar pecados. O que é que isso diz para mim e para você? Que nós não cremos numa farsa, mas que nós cremos em algo real, em alguém com toda a autoridade sobre céu e terra, e que certamente, quando disse que os nossos pecados estavam perdoados, eles estão. Tá bom? É isso que Marcos quer mostrar com esse texto. Jesus é Deus, Ele é o Messias, e Ele sim pode perdoar pecados. Amém? 3 aplicações. A primeira, questionamento. Quais as barreiras que impedem você de estar com Jesus diante disso? Quais são? Sabe, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para o restante, eu fico pensando assim: o que nos impede de estarmos com Jesus? O primeiro caso que eu citei é da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher. As amadas aqui sabem que naquele tempo, mulher, cachorro, bêbado e criança, era tudo considerado a mesma coisa. Está entendendo? Em termos de dignidade. Aquela região do Oriente, ainda hoje, algumas religiões orientais ainda se questionam se a mulher, ainda é um questionamento a decidirem se a mulher tem espírito. Tá? Entre eles, para lá. Aquela mulher
furam uma multidão naquela condição de imundícia, vamos dizer, e tocam em Jesus. No caso de Bartimeu, cala, cala, ele grita. No caso de Zaqueu, que todo mundo diz, que a música diz, né, quero subir como Zaqueu. Zaqueu foi descer, e graças a Deus que ele desceu. Primeiramente ele saiu correndo. Um homem judeu correr era a maior vergonha que tinha, porque era coisa de menino, e ele era uma autoridade, sair correndo. Segundo, subir em árvore, aquilo não era uma coisa de homem decente, e ele se submete àquilo. Zaqueu, em toda a sua pompa, tem que subir numa árvore para ver um mestre, né? Ele desce do seu patamar. Olha o que ele tem que fazer. Lembre-se do leproso, da última mensagem, correndo o risco de ser apedrejado e talvez até morto por se aproximar. Mas ele vai. Ele vai. Está entendendo? Ele vai. Aí a pergunta é, que barreiras te impedem de estar com Jesus? A minha pergunta é, elas são reais? É verdadeira essas suas barreiras? Tá bom? Irmãos, quando eu falo em estar com Jesus, é estar com Jesus de maneira real, com qualidade, de maneira firme. Não é dizer, eu sou crente. Mas não se importa de ter vida com Deus no lar, não se importa de ter vida com Deus no trabalho, não se importa de ter vida com Deus em lugar nenhum. Está entendendo? Que faz aquela separação, eu acho uma separação tão tosca, de gente tão sem conhecimento de Escritura, querer colocar a vida com Deus distante da vida com a igreja. Eu quero que você ache dentro da Escritura um momento em que Deus separa o indivíduo do seu povo. Ele não faz isso. Ele salva pessoas para compor um povo todo seu. Mesmo quando ele chama um homem lá no início, Abraão, ele diz para tu ser bênção para as nações e para fazer de ti uma grande nação. Então essa ideia de ser crente, sem uma vida com a igreja, sem compromisso com a igreja, sem envolvimento com a igreja, sem participação no culto, trocando tudo e qualquer coisa, isso não é estar com Jesus. Talvez seja aquela coisa daquelas adolescentezinhas, de falar de Jesus Cristo como meu amado, meu lindinho, como se Jesus Cristo fosse o namorado adolescente delas lá do quarto. Não é isso. Vida com Deus, vida com Jesus Cristo é estar com Ele de maneira real, como nós estudamos ali, tá? Na última mensagem. É estar diante dEle, como nós estudamos lá em Romanos, é estar diante dEle ali, ao alcance de Jesus. Vida real, de dizer, Senhor, estou à tua disposição, eu sou teu instrumento, faz comigo o que tu quiser, olha, a minha vida é para ti, e pronto. Está entendendo? É para ti, pronto. Olha, a doença pode esperar, o lazer pode esperar, todas as coisas podem esperar. Jesus não. Jesus não. Tá bom? Pensem nisso. Pense se as desculpas de vocês são reais. Pense se você está realmente cansado. Tá? Pense se você realmente está doente. Se você realmente tem um motivo justo. Pense nisso. Para estar distante de Jesus Cristo. Ou para não estar com Ele de maneira efetiva e real. Pensa nisso. A segunda coisa, a afirmação ou aplicação, é que sua necessidade, ou maior necessidade, é vida com Deus, irmãos. Você pode estar doente, você pode estar endividado, está entendendo? Seu casamento pode não estar muito bem, viu? Lá no seu trabalho pode estar sendo mais uma tortura do que um trabalho. Seus filhos podem não ser os melhores. Seus pais talvez não sejam aqueles que você escolheria a dedo. Mas sua maior necessidade não é resolver esses problemas. Sua maior necessidade continua sendo Deus. Notem,
Jesus, quando ele está diante da multidão, ele prega o evangelho. Haviam pessoas ali precisando de alguma outra coisa, mas ele prega o evangelho, era a maior necessidade. Diante do paralítico, a primeira frase não é: levanta-te e anda, vem cá, vamos conversar. Não, perdoados estão os teus pecados. Que isso que é necessidade real. Tá? Às vezes eu sempre me lembro de um questionamento que uma vez me fizeram, quando a gente conversando sobre o sofrimento do ministério pastoral, e não foi só uma vez, não, várias. E alguém sempre diz: e por que não larga? Meu irmão, a gente é chamado, a gente não é tipo assim, sorteado. Entendendo? Não é tipo assim, você quer, vem? Não, é venha, faça e viva. E juntamente com isso, vem uma mudança no coração que nos ensina que pode estar indo tudo mal, mas se a obra do Senhor está sendo valorizada, está sendo feita, estamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer, está tudo bem. Está tudo bem. Porque se nós estivermos fazendo certo, pode ter certeza, no final vai dar certo. Agora não adianta esperar que dê certo no final, você fazendo tudo que é errado hoje, não. Então, para pensar nisso. Sabe? Sua maior necessidade hoje é vida com Deus. Não é nada dessas outras coisas que estão ao redor. Se a vida financeira não for bem, mas com Deus estiver tudo em dias, está ótimo. Está ótimo. Está entendendo? Se a vida amorosa não está indo das melhores coisas, mas com Deus está tudo bem, está ótimo. Pastor, é possível isso? Sim. Tem muita gente colocando a vida amorosa em dias e colocando Deus bem distante. Tá? O problema é que tudo isso é passageiro, irmãos. As dívidas passam, o dinheiro passa, os problemas se vão, as doenças passam, a saúde acaba, tudo isso passa. O que é perene é a nossa vida com Deus. E aí, lembre-se, se a sua maior necessidade é vida com Deus, ela só é possível em Jesus. Não tem vida com Deus sem Jesus. Não tem. Não tem vida com Deus sem que comece pelo perdão. Acho muito interessante até o Pai Nosso, que é a oração modelo. Começa, Pai Nosso. Aí você diz, tá bom, e aí, pastor? Meu irmão, vai para João e você aprende que você só pode dizer Pai em relação a Deus se você primeiramente tiver ido a Jesus, que é o Filho, porque só é possível ser filho por meio dele, e pronto. Então, se sua maior necessidade é vida com Deus, ela só é possível com Jesus. Então esteja nele e se alegre nele. Se você nada tem, mas está bem com Deus, esteja feliz. Tá bom? Esteja feliz. Esse mundo aqui vai dar certo para você, ou tudo vai dar certo, vai ser uma vida aqui de sucesso, se você estiver bem com Deus. O resto é resto. E por último, lembre-se, somente Jesus Cristo pode perdoar pecados. Somente Ele. Pastor não perdoa pecados. Eu não preciso dizer para os irmãos, mas já sabe, né? Padre não perdoa pecados. Tá bom? O tempo não perdoa pecados. Porque tem gente que acha que o tempo perdoa, né? Faz algo de errado, aí vamos vivendo, não me esquecendo, aí vamos tentar esquecer. O tempo não perdoa pecados. As obras não perdoam pecados. Se você fez algo de errado, não precisa fazer algo para compensar, não. Isso não perdoa. Uma boa ação não corrige uma má ação. Está entendendo? O silêncio não perdoa pecados. Não perdoa pecados. Olha, Adão tentou fugir. Davi se calou. Está entendendo? E os ossos, as estruturas, está entendendo? Você vai para Malaquias, você vai ver o povo escondendo a mesquinhez com excesso de sacrifício. Não resolve. Somente Jesus perdoa pecados. Então, irmãos,
Se você pecou, não tem outro caminho não. É correr para Jesus, confessar os pecados, ser perdoado e limpo de toda a injustiça. E olha que nós pecamos. Nós pecamos no relacionamento uns com os outros. Nós pecamos por omissão, e como pecamos? Por não fazer aquilo que deveríamos fazer, o que Deus espera e exige que nós façamos. Nós pecamos dentro do nosso casamento, fora do nosso casamento, tá? Nós pecamos no nosso trabalho, às vezes por não trabalhar, que pense num pecado atual dos nossos dias, a santa preguiça nossa de cada dia, tá entendendo? Mas nós enfeitamos e espiritualizamos, né? Relaxar, descansar, que todo mundo precisa, para não pirar na batatinha, tá entendendo? Aí fica tudo espiritualizado e você pode curtir a preguiça santa de todos os dias, tá entendendo? Nós precisamos lembrar disso. Somente Jesus perdoa pecados. Então pecou, corre para Ele, confessa, pede perdão e seja perdoado. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos faça viver uma vida cristã séria, não capenga. E nós estamos chegando ao final do culto. Nossa oração é que os irmãos não criem barreiras para estar com Jesus. Nossa oração é que os irmãos valorizem mais a vida espiritual e que confessem seus pecados, não só aqui, mas quando saírem daqui também, tá? E nós gostaríamos também de lembrar os irmãos de alguns avisos, algumas necessidades. O primeiro aviso, irmãos, eu não queria nem fazer um aviso, eu queria fazer uma convocação, tá? Eu não sei se é convocação, se é pedido, porque teve um tempo que pastor dava um conselho de pastor era quase ordem para crente. Hoje em dia, conselho de pastor não passa de uma opinião a ser contestada, tá? Mesmo que a Bíblia esteja por trás fundamentando tudo, tá? Mas eu gostaria muito de convocá-los a estarmos no sábado. A primeira Igreja Batista de Balsas vai completar uma data fechada, muito significativa, 75 anos de organização na cidade. Foi estendido o convite a estarmos ali juntamente com eles, para estarmos juntamente com eles no sábado, tá? Eu sei que nem todos vão poder participar, tem alguns irmãos que já têm viagem agendada para estudo, outros têm alguma outra necessidade que já está agendada que não pode desmarcar, mas a maioria vai poder estar, tá bom? Ah, pastor, mas é muito longe. Meu irmão, se fosse para sacar um dinheiro lá na lotérica do Potosí, você dava um jeito de ir de pé. Tá entendendo? Pagava um mototáxi, você ia, tá? Então, não arruma desculpa não, tá? Então, às 7 horas, acredito que às 7h30 ela vai começar, vai vir o pastor Marcelo Máximos, tá? Para estar ali pregando. Então, a igreja convidou, vamos estar ali só no sábado, domingo, culto aqui pela manhã, escola bíblica dominical, à noite, culto normal, tá bom? E aí venham para a escola bíblica dominical, porque não faz muito sentido ter uma escola bíblica dominical onde só venham mais os professores, tá bom? Amém? Ok? No mais, oremos pela construção, vamos contribuir, tá? Orar para que Deus mande recurso, porque hoje se nós precisássemos comprar 1 milheiro de tijolo, nós não teríamos dinheiro em caixa, tá bom? Então, oremos para que Deus abençoe, para que a situação mude para melhor e nós possamos cobrir aquilo ali atrás, fazer o piso até o encontro de homens e mulheres que vai ter aqui em novembro, tá bom? Vamos colocar de pé, vamos orar? Agradecer o pastor que está também conosco, seja bem-vindo. Volte outras vezes, viu? Oremos. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado porque Tu é o nosso Deus, porque Tu estás conosco, porque Tu nos guarda, nos guia, porque, ó Pai amado, o Teu perdão é real, perceptível em nossas vidas e a Tua presença transformadora também. Muito obrigado. Agora, Pai amado, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu esteja pelo Teu Espírito, Pai, cada vez mais, ó Pai, nos admoestando, nos orientando, nos conduzindo a uma vida cada vez mais santa, a uma vida, ó Pai amado, cada vez mais produtiva e que cada vez mais a Ti renda louvor e glória. Leva-nos em paz aos nossos lares e nos permita continuar Te servindo. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém.